Agora vamos falar sobre a nossa segunda técnica de storytelling, que é a jornada do herói. Essa é bem conhecida, a gente está bem familiarizado, de novo, desde a nossa infância ali, né? Basicamente é composta por 4 grandes etapas. A gente tem um início, né, uma contextualização da nossa personagem, chamado para a aventura, passa por desafios e aprovações, seguido de uma transformação. Aqui vou trazer um exemplo clássico, né, da história do Rei Leão, só para a gente poder situar cada uma dessas principais etapas, né? Então, qual é a situação atual, né? O Simba, que é o leãozinho, vive despreocupado no reino de seu pai, Mufasa, né, é o rei aqui em questão, sem entender ainda o peso da sua herança. Qual foi o desafio, né? Após desobedecer e causar a morte de Mufasa, manipulada por Scar, que era o vilão da história, né, o tio dele, Simba foge, sentindo-se culpado e abandona seu destino como rei. Esse foi o desafio que ele acabou enfrentando, né? Qual foi a sua superação? Com a ajuda de Nala e Rafiki, né, que são essas duas personagens aqui, Simba confronta o passado, amadurece e decide voltar para assumir seu verdadeiro papel. Então ele acaba, né, lutando com o tio dele aqui, com o vilão, né, enfrenta o Scar, recupera o trono, restaura o equilíbrio do reino e inicia um novo ciclo como líder responsável. Essa seria a transformação, tá? Então, sim, podemos usar essa estrutura da jornada do herói para fazer uma utilização mais corporativa. Aqui a gente tem um exemplo prático, então vamos falar um pouquinho sobre o exemplo prático aqui. Nós temos a situação atual, ó, ninguém queria usar os sistemas de chamados. Olha, problema típico, né? A não utilização de sistemas, e aí geralmente a empresa investe numa ferramenta, investe no sistema novo e não tem a adesão necessária, a utilização acaba sendo um desperdício de grana, né? Qual era o desafio? Então a situação atual era que não se usava o sistema, mas qual era o desafio? Por que as pessoas não usavam o sistema? Lentidão, interface ruim, zero adesão. Gerava, né, a não utilização por parte das pessoas, principalmente pela lentidão e uma interface pouco intuitiva. Como é que foi a questão de superação? Escutamos usuários, refizemos a UX e automatizamos as respostas, ou seja, foi feita uma série de ações aqui para melhoria do sistema de chamados. E qual foi a transformação final? A adoção subiu 80%. O suporte interno foi elogiado pela liderança pela primeira vez. Então olha que bacana, né? Considerando exatamente as etapas da jornada do herói, em cima de um exemplo prático, a gente conseguiu ter bem explícito aqui em cada uma das fases da jornada do herói como fazer o storytelling, como trazer a narrativa dentro de um contexto corporativo. Pergunta, se eu mostro isso para qualquer liderança lá no nível de C-Level, de diretor, exatamente esse storytelling, nessa sequência aqui, será que todo mundo, por mais leigo que seja em relação ao conhecimento técnico, entenderia o que foi feito, entenderia o que aconteceu? Onde é que eu consigo usar isso na empresa? Aqui em 4 principais cenários, tá? A gente consegue usar. Na questão de apresentações pessoais, isso é uma coisa super importante, né? Pô, assumir uma determinada cadeira aqui de liderança, né? Um desafio importante dentro da empresa. A apresentação pessoal já é o primeiro impacto que as pessoas vão ter da comunicação, né, de cada um de vocês, tá? Então, posso usar storytelling em apresentações pessoais, em apresentação de produtos e serviços, apresentação de resultados e comunicação com diferentes públicos. Tudo isso, na prática, pessoal, tem uma conexão muito lógica, né? Se eu vou apresentar produtos e serviços novos, vou apresentar um projeto que eu estou trabalhando, os resultados, né? Como é que eu sou um líder da área de tecnologia? Como é que eu apresento de forma clara, objetiva e transparente, usando a comunicação assertiva para diferentes públicos? Imagina que eu sou da área de TI e tenho que fazer uma apresentação para a área financeira, tá? Ou até mesmo a área jurídica dentro da empresa, de melhorias, de evoluções que eu fiz tecnológicas ali, e como isso vai impactar o processo do financeiro, o processo do jurídico, tá? Então, sim, storytelling, por ser uma prática que acaba sendo conhecida por todas as pessoas, né? O ser humano entende storytelling, faz muito sentido eu usar, por exemplo, nessas 4 principais situações dentro da empresa, mas vão ter algumas também que podem fazer sentido, tá?